A questão é a seguinte, gente. Não importa o tamanho do seu sonho, ele é possível. Não importa o tamanho do seu sonho. Eu tenho alunos meus que muitos de vocês aqui conhecem, que o maior problema da vida deles era o financeiro e hoje eles dão mentoria sobre finanças. Eu tenho alunos que eles tinham problemas seríssimos conjugais e eles ajudam hoje casais. Pessoas que ajudam outras pessoas na área que eles tinham uma dor. Mas não importa o tamanho do seu sonho, a questão é que está pedindo como. Anota isso. Está pedindo como. Está buscando como. Como que você está pedindo? De que forma você está pedindo? Às vezes você está pedindo de uma forma extremamente aleatória e você está recebendo da mesma medida, de forma aleatória. Quantas vezes... Lembra que eu contei para vocês do sorteio? Que eu fui sorteada, que eu fui numa loja, fui comprar... É uma loja aqui americana, que vende shampoo, condicionador, máscaras de produtos... Sabe esses produtos de cabeleireiro? L'Oreal, enfim, essas marcas de cabeleireiro? Vende nessa loja. E eu fui para conhecer a loja e fui comprar. E tem um produto que eu uso, uma marca que eu sempre uso ela. E eu tenho que comprar de um moço que vende para cabeleireiro. E eu descobri que nessa loja vende. E aí, na hora que eu fui pagar, tava no caixa um kit da mesma marca, que chama Result, a marca que eu uso. Dos shampoos, eu olhei para aquela cesta bonita, com todos os shampoos, máscara, um monte de coisa. E fui pagar, a moça falou assim, você quer preencher esse papelzinho aqui para concorrer ao sorteio? Aí eu olhei para o kit, vi que era a mesma marca dos produtos que eu uso. Não era o mesmo produto, mas era da mesma marca. E eu olhei e pensei, nossa, eu vou preencher e eu vou ganhar. Só que foi uma coisa comigo. Sem brincadeira, gente. Eu falei, eu vou ganhar. Preenchi e ainda escrevi. Lá, na hora que eu preenchi, escrevi, não, minto. Coloquei no coisinho e falei para a moça, na hora que eu coloquei no potinho de madeira. Falei para ela, ó, depois você vai me ligar porque eu vou ganhar. E eu ganhei a cesta. Eu mandei até um videozinho para vocês, eu ganhei. Quando ela me ligou, ela falou assim, você é a moça que disse que ia ganhar? Você ganhou mesmo. Eu falei assim, muito obrigada, tô indo aí buscar, mas foi tão engraçado, porque eu não me surpreendi na hora que ela me mandou a mensagem. Aí depois eu parei e pensei, eu falei, gente, por que não tava concorrendo um carro, um apartamento, um terreno, uma casa? Genival falou assim, você tem tanta sorte, amor. Eu falei, então, eu preciso ir em umas outras lojas, não só loja de shampoo e condicionador. Preciso de umas lojas de carro, sabe? Essas coisas assim mais, né? Gente, isso é um fato. E aí, óbvio, foi uma brincadeira, mas sempre temos que ser grato, porque é uma porta que se abre. E isso é um sinal. Eu dei um comando. Quando eu olhei e vi que a cesta era um dos produtos que eu tenho o hábito de usar no meu cabelo, o meu cabelo, ele é aquele bonitinho que gosta sempre do mesmo. Eu não gosto de ficar trocando. Tem mulher que tem que ficar trocando cada meio poste, mas trocando de marca de produto que o cabelo não fica bom. O meu não. O meu sempre o mesmo funciona. Ele não é muito exigente. Eu olhei e falei assim, gente, é para mim. Eu olhei, é para mim, a mesma marca de outros tipos, vou experimentar outros tipos da mesma linha. E falei para a moça, ó, você vai me ligar porque eu que vou ganhar. Firme. E fui embora. E ela deve ter chocado. Ela deve ter chocado, porque as pessoas, elas nem gostam de preencher porque elas dizem que elas não ganham. Ah, vou preencher esse negócio, eu nunca ganhei nada. Ou boca maldita, como que você quer ser abençoada se você mesmo se amaldiçoa? Como que você quer ser próspera se você mesmo se prejudica? Como que, por exemplo, o que você comunica sobre a sua saúde, sinceramente? Pensa na sua saúde hoje, no mundo onde tudo é possível. Se você estivesse no seu melhor momento, como você estaria? Como é que você decide olhar para você? Como é que você decide olhar para o funcionamento do seu corpo? Como é que você decide olhar para a sua saúde no dia de amanhã? Quando você muda a forma de olhar, você transforma o que você olha. Gente, é sobre isso, não importa o tamanho do seu sonho, ele é possível, porque tudo que você foca expande. Se eu fosse pensar em ser a coach que eu sou, gente, quando eu falo 11 anos de carreira, ela faz há 11 anos, vocês conseguem imaginar o que é 11 anos?
numa carreira, eu tenho vários coaches formados aqui, sabe que não é fácil você engajar uma carreira de coach. A 90% desiste, porque quantos que estão dentro de uma faculdade, quantos seguiram as suas profissões? Quantas oportunidades eu tive? Quantas vezes eu fui chamada para gerenciar grandes empresas, porque eu sou uma gestora, que era muito mais fácil, talvez eu ganhasse até mais dinheiro. Mas é sobre o que eu faço ser possível. Coloca a mão no seu peito e fala assim, é sobre o que você faz ser possível. E para fazer ser possível, a gente precisa comunicar de forma correta. Então, vamos pensar aqui em alguns exemplos. Aqui eu coloquei alguns pequenos exemplos de metas. Não sei se o seu sonho é uma casa, se é um terreno, se é uma chácara, se é um apartamento na praia, se é uma grande empresa, se é uma viagem diferenciada para lugares incríveis, se é talvez quebrar toda a timidez, vergonha, se tornar um palestrante, uma pessoa que fala em público, uma pessoa, um grande líder, se é um carro, o melhor carro, o carro mais top. Eu não sei qual que é o seu sonho, mas eu sei que ele é possível. Dubai, ela estava passando por uma transição, Dubai era totalmente dependente de petróleo. Todos os lugares, todos os países, eles têm uma grande riqueza que mantém aquilo. E Dubai, por ser muito próxima a uma terra de muita dor, de muita guerra, onde é bíblico escrito que aquelas terras nunca haverá paz, nunca houve paz, eles ficaram preocupados, porque se acabasse o petróleo, realmente eles se tornariam mais um no meio dessa guerra, um país muito pobre, com muito fracasso. E um homem se levantou, um homem apresentou um projeto de fazer Dubai ser um lugar turístico, ser um lugar onde cheirasse riqueza, cheirasse prosperidade. Como eles estão ali do lado das terras onde tem as pessoas mais ricas do mundo, pessoas que são... Porque a maior riqueza é concentrada naqueles países? Porque é onde tem a maior concentração de ouro. E hoje não existe nada que tenha mais valor do que ouro. Pedras e ouro. Então, onde a maior concentração de ouro do mundo está naqueles países. E financeiro, dinheiro mesmo em pedras e joias, uma boa parte de joias é Nova York, que também é a cabeça de um pedaço muito importante dos Estados Unidos e que comanda muito dinheiro sobre o mundo, né? E não é por acaso. Comanda o mundo, comanda o próprio Estados Unidos inteiro é comandado praticamente por Nova York. E o que acontece? Ele trouxe essa ideia de fazer aquele lugar ser um lugar turístico, mas não podia ser qualquer, poderia criar resorts, poderia criar várias coisas. E ele trouxe essa inovação de criar condomínios dentro do mar. Só que essa ideia nasceu de um problema. Anota isso, grandes ideias nascem de problemas. O que aconteceu? Chegou uma fase que eles estavam sem ter água potável. Eles, na verdade, nunca tiveram em abundância, como a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil. Mas eles estavam, assim, perdendo toda a possibilidade de água potável. E nasce esse problema. E um grande homem teve a ideia de usufruir da água do mar, fazer um processo de filtração para transformar a água do mar numa água potável. Tanto que hoje, Dubai todo e várias outras cidades e países ali em volta são alimentados pela água do mar, que passa por esse processo de filtragem. A água não é o mesmo paladar como o nosso aqui. Essa água, esse privilégio que a gente tem de água mineral aqui. Não. E aí eles criam essas ideias de fazer condomínios luxuosos no meio do mar, porque não tinha como crescer, não tinha como expandir lá, porque em toda a volta é deserto e você não consegue criar uma cidade. A possibilidade de criar no mar era muito maior do que no próprio deserto. E isso vai se unindo, ele foi apresentado para vários homens do poder e eles foram se unindo, e nasceu o início dessa construção. A primeira palmeira levou 42 anos para ser construída. 42 anos. Por que eu estou trazendo essa história para vocês? Gente, em 42 anos, que demorou muito mais do que a projeção, o país ainda
Toda a riqueza dependia ainda do petróleo. Ou seja, alguém se posicionou para enxergar um problema que ia acontecer daqui muitos anos, que talvez ele nem estaria vivo. E eles começaram a construir o futuro deles para usufruir há 50 anos à frente. E hoje, quantas e quantas pessoas sonham em conhecer Dubai? Quando eu falo assim, Dubai, o que você pensa? Riqueza. Ou seja, a estratégia, o brand que eles criaram, a estrutura, deu certo, funcionou. Às vezes, a gente planta hoje querendo colher amanhã. Metas e objetivos, você não é assim que funciona, você divide seu tempo. Nós temos que ter metas de curto prazo, que eu chamo de metas tangíveis, metas de médio prazo, médias de longo prazo, metas de prazos distantes. Por exemplo, o que eu vou fazer, onde eu vou estar, que vida eu vou estar levando quando as minhas duas filhas estiverem vivendo a vida delas, casadas, sei lá, né? Talvez eu morar fora do país. Como que vai estar a minha vida? Eu vou estar casada? Eu e o Genival vamos estar morando aonde? O que a gente vai estar fazendo? Alguém para pensar nisso? Isso vai acontecer, e é assim, ó. Mas e sobre você? Qual é o próximo passo? Porque a gente quer um carro melhor, a gente quer uma casa melhor, a gente quer um móvel melhor, a gente quer... Legal! Mas se eu viver mais 50 anos, que vida eu vou estar levando? Porque as pessoas que 50 anos após estiveram lá em Dubai, usufruíram de tudo isso. Uau! Eu quero que vocês pensem nisso. Quais são as coisas... Olha aqui, o que eu mais tenho pensado nesses, sei lá, 3 últimos meses da minha vida. Onde eu andei jogando meu tempo fora? Como assim, Diana? Às vezes a gente pega tanta coisa que dá tanto trabalho e um dia você abre mão e você fala assim, meu Deus, não fez falta nenhuma. Joguei tanto tempo naquilo. Onde foi que eu joguei o meu tempo fora? Quer ver um lugar que se joga um monte de tempo fora? Quando você fica viajando, vendo a vida dos outros na internet. Jogando tempo fora. Quando você passa um domingo pensando que na segunda-feira você tem 1 milhão de coisas sérias e parará e fica desesperado por causa da segunda-feira. Você está jogando o seu domingo fora, porque segunda-feira nem chegou. Quem de vocês já assistiu o filme da história do Walt Disney? A história dele com o Mickey, como nasceu o Mickey. Você pensar em Mickey, você pensa no quê? Você pensar em Disney, você pensa no quê? Ou você pensa, quando você pensa em Disney, ou você pensa no Castelo da Princesa ou no Mickey. No momento de maior dor da vida, onde esse homem ficou sozinho, onde ele quebrou pela segunda vez, onde ele não pôde entrar na casa dele, ele também não pôde entrar no estúdio dele, porque ele não pagou o aluguel, ele quebrou. De não poder entrar no estúdio dele, de não conseguir pagar os funcionários, de ir morar na rua. Ele não tinha o que comer, não tinha roupa, ele não tinha nada, ele foi para a rua. O companheiro dele se tornou quem? Um rato. Numa madrugada, ele começou a conversar com um rato que estava do lado do lixo. Ele pegou esse rato na mão. Isso é história real. Ele pegou esse rato na mão, ele começou a conversar com esse rato, ele fez amizade com esse rato não desgrudou dele. E esse rato se tornou um Mickey. Magic Kingdom, um dos primeiros parques e um dos maiores parques que ele construiu, mais idealizado, mais sonhado, quando foi inaugurado, o Walt, que é o Walt, do Walt Disney, ele não era mais vivo. A esposa cortou a faixa, na inauguração declarou a ele e diz para todo mundo, hoje o céu está em festa. Porque hoje acontece o que ele declarava, que o que ele construir, o que ele iria construir, iria impactar pessoas do mundo inteiro. Quem nunca foi para Disney sonha em ir para lá. Impacta o mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem o Beto Carreiro. O Beto Carreiro, ele tinha uma admiração, um fanatismo pela vida do Walt.
uma admiração, por quê? Porque ele era um cara visionário tanto quanto. Quando você vai no Beto Carreiro, eles passam no cinema lá, no cinema não, no teatro, uma história, acho que era cinema, teatro, não lembro. A história toda, que ele deitava na cama e ele fechava os olhos e ele ia desenhando mentalmente um parque. Ele ia desenhando cada brinquedo e ele ia desenhando na cabeça dele. Até que nasceu o Beto Carreiro World, que ele desfrutou por muitos anos, que era para ser um parque referência no Brasil. Só que depois ele adoeceu, ele veio a falecer, ele desfrutou muito do parque, desfrutou da história, mas ele veio a falecer e aí o parque sofreu por um problema muito sério de administração na transição. Para quem foi hoje, ele está se refazendo. Mas existe a história de alguém que não está mais entre nós, mas que a meta que ele teve foi tão profunda, foi tão, como que eu posso dizer? Ele foi tão comprometido, essas pessoas que eu estou falando foram tão comprometidas com a meta delas, e hoje elas não estão mais entre nós, mas a meta delas continua fazendo sentido. Ah, Di, mas talvez você pode pensar assim, mas depois que eu não estiver mais aqui, não faz mais sentido. Quem dirá que não? Quantas coisas que nós somos beneficiados por pessoas que não estão mais aqui. Por exemplo, onde vocês estão tem uma luz acesa. Mas a pessoa que criou não está mais entre nós, mas há um benefício. Pois o cara que criou a visão desse produto, de todos, da marca, não foi ele que criou a máquina, mas ele era o visionário. Steve Jobs, ele olhou para algo que um gênio estava criando, o amigo dele, que foi o sócio dele, o primeiro sócio da Apple, e ele dizia: as pessoas que tiverem os nossos produtos na mão vão ser diferenciadas. Quem de vocês já ouviu alguém falar assim: 10 mil no celular, 12 mil no celular, eu não pago. É muito dinheiro para o celular. Uma vez que você usa, você não usa outro, você não quer outro, você não vive sem outro. É aí que está a diferenciação, não é poder aquisitivo. Obviamente que o poder aquisitivo também faz toda a diferença. Mas não é só o poder aquisitivo. É visão. Você sabe como que é que esse negócio funciona. E ele criou algo e cumpriu com o que ele criou. Agora, minha pergunta para você é: o quanto você é comprometido com a visão sobre a sua vida nesse nível? O quanto você olha para essas histórias e fala assim: uau, é sobre isso. Porque eu não sei vocês, mas quando eu tô sem ter metas, sem ter objetivos de futuro, eu fico perdidinha. Eu perco o gosto pela minha vida, eu perco o gosto pelo próximo passo. Eu fico desconectada de quem eu sou. Esse conteúdo valeu para você? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que está passando no seu coração.